Boa noite. Já tem alguém aí comigo? Já tem. Boa noite, Marilena. Boa noite, Nalva. Boa noite, Márcia. Boa noite, Madalena. Boa noite, Bernadette. Boa noite, Kátia. Já tem bastante gente online. Então vamos lá. Como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que todo mundo em paz, todo mundo saudável, todo mundo em segurança. É com muita alegria que a gente se encontra de novo. Nós demos uma pausa aí de 2 semanas, que eu tive outras coisas que não tinha como mudar de data, né? Então a gente ficou 2 semanas sem. Mas aqui a gente tá de novo para continuar o nosso estudo. Hoje já é o 17º estudo. Então vamos lá, já tem bastante gente. Semana passada não teve, mas a semana passada a gente não teve estudo. Então nós tivemos o último estudo em julho, porque no dia 6 eu não fiz e a semana passada também não teve, por causa de outros compromissos. Então, hoje é a continuação daquele último, tá? Que a gente estava falando a respeito das escolhas das provas, tá bom? Então vamos lá, para a gente começar então, que a gente fique leve, que a gente fique tranquilo, que a gente deixe sair de nós todas as coisas que passamos no dia de hoje, tudo aquilo que talvez tenha sido cansativo, que tenha sido pesado. Então que a gente relaxe nesse momento, que a gente deixe ir tudo embora. Boa noite, Pri. E que a gente, no nosso coração, a gente peça por todos aqueles que nós amamos, que de alguma forma precisem de um pouco de luz, dessa luz tão linda que a gente aqui em conjunto sempre consegue fazer crescer, que a gente envie então as nossas boas energias aos nossos entes queridos e também para todas as pessoas ao redor do mundo, já que tanta gente vem sofrendo as dores do corpo, as dores da alma, a dor de ver os nossos entes queridos indo embora. Então que nesse momento em que a egrégora é mais pesada do que o normal, tendo em vista que estamos vivendo uma época muito assim, inesperada, algo que a gente jamais pensou que fôssemos enfrentar. Então que nesse momento a gente sempre se lembre de um dos nossos estudos do ano passado, onde a gente falou a respeito das egrégoras. Nesse momento a gente pode imaginar que as egrégoras estão bastante pesadas. Então que em todo momento a gente se recorde disso e tente mandar para uma egrégora melhor todas as nossas melhores energias, para que a gente equilibre essa densidade enorme que nós estamos vivendo e que a gente então consiga equilibrar tudo isso que está acontecendo e que a gente também consiga se manter equilibrado. Então que Deus, que o nosso querido irmão mais velho, Jesus Cristo, que toda a espiritualidade que nos assiste e os nossos mentores, nossos queridos amigos nesse momento, nos deem discernimento, nos auxiliem no entendimento das lições que serão aprendidas hoje e que sejam de grande valia para todos os nossos dias, todos os nossos pensamentos e todas as nossas ações, tá bom? E que assim seja então, sempre. Boa noite, Jean, boa noite, Sandra, boa noite, Zélia, boa noite, Solange, boa noite, Jaqueline. Aqui também tá bem frio, o pessoal tá reclamando que tá bem frio, aqui também tá chovendo também. Então vamos lá. A mensagem que eu escolhi hoje para a gente iniciar o nosso estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 10, e ela se chama O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois retorna para apresentar tua oferta.
Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus diz, vai reconciliar-te com teu irmão antes de apresentar tua oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, pois antes de apresentar-se a Ele, para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E se tiver feito algum mal a alguns de seus irmãos, é preciso tê-lo reparado. Somente então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Jesus materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Ele precisava conformar suas palavras aos costumes deles. O cristão não oferece dons materiais, espiritualizou o sacrifício. Mas com isso, o preceito só ganha mais força. Ele oferece a alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Somente então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina através destas palavras. Deixa tua oferta ao pé do altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, se desejas ser agradável ao Senhor. Aqui, essa passagem do Evangelho e essa lição de Jesus nos ensina a respeito do perdão. Nos ensina a respeito da grande necessidade de estarmos puros de coração para oferecer realmente algo que agrade a Deus. Assim como toda oração, ela deve ser feita de coração leve, com boas intenções, toda oferta, e a oração não deixa de ser uma oferta, ela precisa então também ser pura, ter o seu portador puro de coração. Nós temos uma dificuldade tremenda em perdoar. Obviamente que nós temos o nosso grau evolutivo e nós agimos de acordo com ele. Mas o perdão também é um dos exercícios que são necessários de ser trabalhado dentro da reforma íntima. É muito complicado. Às vezes, quando a gente perdoa, ainda assim a gente não perdoou. Porque é muito comum que a gente fale assim, eu não guardo ressentimento, deixa a vida fazer o que ela deve. De alguma forma assim, a gente está esperando que o mal aconteça àquele que nos agrediu de alguma forma. E também, obviamente, que eu não estou dizendo que nós temos que falar amém para tudo, porque a gente já conversou em outras oportunidades a respeito de relacionamentos que são tóxicos, abusivos, e não só falando de relacionamentos afetivos, mas também entre amigos, entre família. Existem pessoas que nos sugam, né? Elas acabam, de alguma forma, só cobrando, né? E nunca nos dando de alguma forma. E não que a gente espere algo em troca, e a gente fala muito disso, quando a gente está falando a respeito da caridade. Mas em todos os momentos a gente precisa pensar nisso. A gente precisa aprender que o perdão não nos obriga necessariamente a conviver com tal pessoa, mas que a gente livre o nosso coração daquele peso, porque a mágoa, o ressentimento, o rancor, eles são venenos que só vão envenenar quem tomar. A gente sendo uma pessoa rancorosa, uma pessoa amargurada por alguma situação, a gente não tá dando veneno para aquele que nos magoou, nos fez sofrer. A gente tá tomando ele. E a gente só se amargura, a gente só sofre.
A gente precisa aprender a deixar ir aquilo que não foi bom e ressignificar aquilo de alguma forma para que se transforme em lição. A gente precisa aprender que muitas vezes as pessoas só nos dão aquilo que elas têm. E talvez naquele momento a pessoa seja assim, ela só tem aquilo. Mas ela também precisa da nossa misericórdia. Não é só a gente encher o nosso coração das pessoas que a gente ama e orar por todas elas, porque a gente também precisa orar por aqueles que a gente não se dá tão bem, por aqueles que não são tão simpáticos assim para nós, porque eles também precisam. Porque se alguém fere a gente, ele também tá doente. Ele também tá precisando de energia boa, ele tá precisando de bons pensamentos, de bons sentimentos, e ele também precisa se curar, assim como todos nós. Todos nós, em algum momento, já magoamos alguém, já fizemos alguém sofrer, já fomos mais ríspidos ou grossos do que nós desejávamos, mas naquele momento era o que a gente podia dar por algum motivo. E principalmente, a gente precisa parar de julgar as pessoas. Eu sempre falo, às vezes, quando cabe, a respeito disso, principalmente em épocas de redes sociais, onde as nossas vidas são muito mais expostas e onde a velocidade da informação é muito maior, a gente acabou, todo mundo, sem exceção, né? Vestindo uma toguinha de juiz e achando que tem direito de julgar todo mundo. E a gente não tem esse poder. Na vida material, o único que pode julgar é o juiz. E na vida espiritual, é só Deus. A gente tá aqui como aluno. A gente tá aqui também para aprender. A gente tem muito para ensinar, obviamente. O que eu não tenho, alguma pessoa do meu convívio tem e me ensina. E alguma coisa que eu tenha aí que você não tenha, eu tô te ensinando de alguma forma. Todos nós trocamos conhecimento, todos nós trocamos energia o tempo inteiro. Então, a gente não tem como julgar o pecado do outro só porque a gente peca diferente. A gente não pode julgar o outro porque ele cometeu um erro que a gente não cometeu, esquecendo que a gente já cometeu outros. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa levar isso um pouco mais a sério. Nessa época de cancelamentos na internet, a gente às vezes fala uma coisa sem necessidade e acaba que a gente não sabe quais são os efeitos que nós causamos nas pessoas. A gente não sabe a vida que essas pessoas vivem, a gente não sabe o que elas sofrem. A gente vê nos Instagrams e Facebooks da vida aquilo que a pessoa quer mostrar. E normalmente é o lado bom de tudo que se vive. Ninguém costuma postar foto triste, momentos tristes. A gente só posta tudo de bom. Parece que todo mundo é perfeito. Mas a gente se esquece que por trás de cada foto existe uma pessoa. E essa pessoa tem várias vivências e várias experiências que nós não conhecemos e que a gente às vezes pode apertar um gatilho importante na vida daquela pessoa através dos tantos julgamentos que a gente vê aí na internet afora. Então que a gente perdoe aqueles que nos magoam efetivamente, que a gente perdoe aqueles que erram diferente da gente, porque a gente também erra o tempo inteiro. Enfim, nós precisamos ser mais benevolentes, mais indulgentes. Nós precisamos tirar essa toga e perceber que nós somos tão imperfeitos quanto todo mundo. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, muito provavelmente. Então, que a gente leve essa reflexão para a vida da gente, que a gente se lembre dessa passagem do Evangelho. E como o Carlos disse, né? Aqui, nós próprios devemos nos julgar. E assim vai ser sempre, porque quando a gente vai para o plano espiritual, a gente expande a nossa consciência e aí a gente vai efetivamente perceber
o quanto a gente errou e o quanto de tempo a gente perdeu. É difícil perdoar? É difícil perdoar. O Carlos disse aqui de novo, mas não é impossível. Se você não conseguir perdoar totalmente e deixar pra lá e conviver, perdoa e se afasta. Já é alguma coisa, só não fica remoendo esses sentimentos ruins. Eles só fazem mal para nós mesmos. Então, que a gente reflita, que a gente pense nisso, que a gente faça uma sirene soar na nossa cabeça sempre que a gente julgar ou ficar remoendo alguma coisa, para que a gente então mude o nosso padrão. Como eu sempre digo, para a gente deixar a balança pelo menos equilibrada, tá bom? E vamos lá. Como a gente ficou 2 semanas sem se ver e a gente ainda tá no mesmo capítulo, eu fiz um resuminho aqui do nosso último estudo. Então a gente aprendeu, a gente já estava falando a respeito da vida, da escolha das provas. E aí a gente aprendeu que o espírito, ele escolhe as provações que ele deseja passar. Isso é fruto do livre-arbítrio de cada um de nós enquanto espíritos. A gente consegue visualizar os nossos erros com a expansão da nossa consciência após a nossa volta para a pátria mãe, né? E então a gente sabe onde errou e a gente percebe efetivamente o que precisa ser consertado e como precisamos consertar. Então, tendo isso em vista, a gente então escolhe as provas pelas quais a gente precisa passar. Tudo acontece com a permissão de Deus, obviamente, né? Já é muito conhecido aquele ditado que diz que não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. É isso mesmo. Mas nós temos sim liberdade de escolha. Nós temos sim o poder então de decidir o que iremos passar ou não aqui nessa vida. E mesmo aqui tudo vai também depender do nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos essas provas, né, como eu disse, mas os detalhes, os pormenores de tudo que nós vamos viver depois que reencarnarmos, tudo será fruto, então, das escolhas que nós fizermos ao longo da vida. Então, eu escolhi passar pela provação X, mas aí eu reencarno e eu tenho 2 opções. Eu tenho X e Y. E aí, como eu tô com o véu do esquecimento, né? A minha intuição, ela me diz para ir pelo X, mas o Y é mais fácil, eu pego o atalho. E aí, todos os pormenores que vão acontecer depois que eu pegar esse caminho Y aqui, são fruto do meu livre-arbítrio. E de alguma forma eles vão me fazer voltar para o caminho X, que era o caminho escolhido. Mas aí vem aquilo, né? A gente aprende às vezes pelo amor e às vezes pela dor. Então, todos esses pormenores e todas as decisões vão ser sempre frutos do nosso livre-arbítrio. As escolhas das provas que nós fizermos, obviamente, elas vão depender dos débitos que nós precisarmos sanar. Então, a gente precisa lembrar que no momento em que a gente está no plano espiritual e está com a consciência expandida, é tudo muito fácil. A gente consegue entender, a gente consegue visualizar o que tinha que ser feito e não foi feito, onde a gente errou, como que faz para resolver tudo isso, e aí a gente volta felizinho para cá. E aí a vida começa, principalmente aqui no mundo das provas e expiações, e aí é mais difícil de pôr em prática, né? E não passaremos também por todos os tipos de provas e expiações existentes e imagináveis no mundo. Não precisamos passar por todas elas para que nós cheguemos à perfeição, que todos nós chegaremos um dia. Entretanto, as boas escolhas que nós fizermos, obviamente, vão encurtar o nosso caminho até a perfeição. Assim como as nossas más escolhas vão nos tornar um pouco mais lentos nessa subida de degraus. Mas tudo bem, como eu sempre digo, não importa sair correndo. O que importa é a constância da nossa consciência de que precisamos evoluir e melhorar em muita coisa. E tudo isso a gente alcança com a reforma íntima, sempre, sempre, sempre. E aí nós aprendemos também, né, uma dúvida que é recorrente, já que então o livre-arbítrio,
é uma faculdade inerente a todos nós. E quando a gente foi criado enquanto espíritos, né? Quando nós éramos primitivos, então, e não tínhamos como escolher as nossas provas, as nossas expiações. Nessa época, né, muito tempo atrás, então Deus supria essa necessidade e assim ele fez até que o nosso livre-arbítrio se desenvolvesse e que a gente pudesse compreender os acontecimentos da nossa vida e então usar o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Então, só um resuminho, só para relembrar um pouco do que a gente viu há 3 semanas atrás. Foi isso que a gente viu e hoje a gente já tá aqui no 269. Eu vi bastante gente falando que é a primeira vez que tá aqui, então muito bem-vindo. Com muita alegria que eu vejo mais gente se juntar a todos nós, então eu só vou explicar de novo. Porque às vezes a pessoa tá chegando pela primeira vez e não tem o costume ainda do estudo. Então eu tô usando esse livro dos Espíritos, que é da editora M, e às vezes eu vou ler literalmente para depois a gente comentar. Então por isso, se você estiver acompanhando também pelo seu livro dos Espíritos, pode ser que a leitura seja diferente, porque as traduções são diferentes, elas variam de editora para editora. Então nós estamos lá na questão 269. O espírito pode se enganar a respeito da eficácia da prova que escolhe? Pode escolher uma que esteja acima das suas forças e então sucumbe. Também pode escolher uma que não lhe traga nenhum proveito, como um tipo de vida ociosa e inútil. Mas então, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, percebe que nada lucrou e pede para recuperar o tempo perdido. Então a gente pode escolher uma prova que não tenha eficácia efetiva naquilo que nós precisamos fazer. Nós podemos escolher uma que esteja acima das nossas forças. Quando a nossa consciência se expande, e a gente vê tudo que a gente perdeu de tempo, que a gente podia ter evoluído e que aqui é muito complicado, a gente então quer resolver tudo. E então, Leninha, a gente tá na 269, a gente não chegou até a 273 no último estudo. Então a gente parou na 269. Eu acho que você deve ter olhado no último vídeo, mas depois eu arrumo lá, tá? Então é porque a gente não terminou o capítulo, tá bom? Então, retomando. Aí a gente quer resolver tudo. E aí a gente escolhe coisas que vão muito além do que a gente é capaz de fazer. Às vezes por evolução, às vezes porque a gente erra muito aqui, porque aqui as escolhas são mais difíceis, as opções são muitas. E muitas vezes a gente erra, né? Então, enfim, a gente pode escolher algo que a gente não vai conseguir efetivamente realizar. E aí a gente acaba sucumbindo, né? A gente volta para lá com um monte de coisa que não foi resolvida porque a gente escolheu muito acima do que a gente podia suportar. Também acontece como título de aprendizado, né? Para que a gente, então, perceba realmente que não precisa correr, que a gente precisa ter constância, que a gente precisa, então, resolver as nossas coisas, mas que a gente também tem que ter noção das nossas forças. Lá é tudo muito fácil de ser visualizado, mas aqui é muito difícil de ser praticado. E a gente também pode escolher uma vida, escolher provas que não tragam nenhum proveito para nós efetivamente em relação a tudo aquilo que a gente precisa sanar de débito. Então, o que acontece? A gente acaba, né, percebendo que perdeu uma encarnação com uma vida ociosa, com uma vida inútil, e então a gente, quando expande a consciência, a gente quer, né, recuperar esse tempo perdido. Questão 270. Aqui estão relacionadas as vocações de certas pessoas e o desejo de seguir uma determinada carreira em detrimento de outra. Parece-me que vós mesmos podeis responder a essa questão. Não é consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provações e sobre o progresso alcançado numa existência anterior? Nós já falamos que as nossas experiências, a nossa individualidade, ela não se perde quando nós retornamos à nossa condição de espíritos.
Então, todos os nossos aprendizados, todas as nossas aptidões, elas nos acompanham sempre. Então, por exemplo, só para ficar fácil, de uma forma muito simplificada, em algumas vidas, por exemplo, eu posso ter sido médica, vamos supor. É um exemplo, eu não sou. E então, numa outra existência, eu já venho com esse dom muito aflorado. Desde cedo eu tenho certeza de que eu quero ser médica, eu consigo, sei lá, responder perguntas que talvez naquela idade eu não deveria saber, de alguma forma. Então a gente percebe. Há um tempo atrás, tinha um vídeo de uma criança pequena, que ela tava, tipo, como maestro numa. Mas ela não tava trabalhando, mas ela ficava fazendo assim, como maestro. Muito provavelmente aquela criança já pode ter sido, ela já nasceu com aquilo, né? Desde pequenininha. Pessoas que aprendem muito rápido, tocar instrumentos, enfim, todo tipo de aptidão que a gente percebe que já vem de algum momento. Então é por isso, porque a nossa individualidade ela se mantém e a gente volta com aquilo que a gente já sabia. E aí a gente pode demonstrar isso de forma mais ostensiva, né? Ao longo da vida. Questão 271. No estado errante, o espírito estuda as diversas condições nas quais deverá progredir. Como julga poder fazê-lo quando nasce, por exemplo, entre povos canibais? Então, quando nós estamos no estado errante, ou seja, lá no plano espiritual enquanto espíritos, a gente estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como que ele acha que ele pode fazer quando ele nasce para progredir se ele nascer entre canibais? Não são espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas os espíritos da mesma natureza deles, ou que lhes forem inferiores. Então, nós estamos falando aí de evolução, mais uma vez, né? De progresso. Então, nós aqui temos uma evolução e existem pessoas que convivem conosco aqui na Terra também que têm um grau evoluído menor e que, então, pertence a outro, fazem outros tipos de atividades, coisas que para nós já são mais assim, já não existem mais, a gente até às vezes olha com certo receio, com certo medo, mas tudo depende então da evolução. Não existem espíritos avançados que nascem entre os canibais, que é aqui o que eles falaram no exemplo. Então, ali, nesse povo que ainda pratica, nascem espíritos da mesma natureza deles ou ainda inferiores, certo? E aí, Kardec, ele vem em nota explicar. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que há mundos onde a brutalidade e a ferocidade não têm analogia na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores de nosso mundo, e vir juntar-se aos nossos selvagens é para ele um progresso. Como seria um progresso para nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue? Se não almejam algo mais elevado, é porque sua inferioridade moral não permite que compreendam um progresso mais completo. O espírito só pode progredir gradualmente. Ele não pode transpor num salto a distância que separa a barbárie da civilização. E nisso vemos uma das necessidades da reencarnação que realmente corresponde à justiça de Deus. Em que se transformariam esses milhões de seres que morrem a cada dia no último estágio da degradação se não tivessem os meios de atingir a superioridade? Porque Deus os teria deserdado dos privilégios concedidos aos outros homens. Então aqui está dizendo que aquilo que nós dissemos, que tudo depende da evolução, mas que a justiça de Deus, que se traduz muito brilhantemente e maravilhosamente através das reencarnações, das sucessivas existências, ela então permite que nós progridamos, né, degrau por degrau. Ninguém sai daqui e vem parar aqui, a gente faz assim, tem que ser uma coisa constante, mas não existem saltos. Então essas pessoas, os antropófagos, que é o mesmo que canibal, eles também vão evoluir.
e chegar ao estágio que nós estamos hoje e também chegar à perfeição como todos nós chegaremos. Nós só estamos lidando com espíritos de outros graus evolutivos. 272. Espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre nossos povos civilizados? Então, espíritos de mundos inferiores ou um povo muito atrasado, como os canibais, eles poderiam nascer entre povos civilizados? Sim, aos que se extraviam ao desejarem subir alto demais, mas então ficam deslocados entre vós, pois têm maneiras e instintos que não condizem com os vossos. Então, muitas vezes a gente, que nem a gente falou, né? Às vezes a gente pode escolher provas além das nossas forças. E é a mesma coisa com eles. Às vezes eles querem dar um salto muito grande, um espírito mais inferior do que nós, e aí ele vem para o nosso meio. Mas aqui é muito difícil que ele aprenda alguma coisa, porque eles ainda têm uma evolução muito diferente da nossa. Então ele acaba ficando deslocado aqui no meio de nós, porque eles têm instintos que não fazem mais parte da nossa vida, né? Nós já passamos por isso, então por isso, mais uma vez, a gente não julga, né? Como eu já falei no começo com a mensagem, mas a gente já passou por isso, mas não vive mais. Então aqui eles ficariam deslocados, obviamente, né? Para dizer o mínimo. E aí Kardec explica: esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade no meio da civilização. Retornando entre os canibais, isso não significará uma decadência, pois apenas retomarão o seu lugar e talvez ainda tirem proveito disso. Então, esses espíritos, no meio de pessoas mais evoluídas, ele daria um show de ferocidade, um triste espetáculo de ferocidade, como Kardec disse aqui em nota, porque ele não tem a evolução que nós, a mesma evolução que cada um de nós. Então, não significa quando ele voltar para o meio dos canibais ou de civilizações ainda mais atrasadas, que eles estão em decadência. Não é isso. Eles estão retomando o lugar que eles pertencem, estão retornando ao lugar que eles pertencem. Então, eles simplesmente voltam lá para aprender degrau por degrau o que eles precisam aprender para também chegar à perfeição como cada um de nós, tá bom? Tá tudo bem? Eu tô achando que vocês estão tão quietinhos. A Fátima, a gente vai orar por você no nosso coração, tá? Fique em paz. Se concentra aqui no estudo, aqui tem muita energia boa que todo mundo que tá aqui com a gente emana para cada um de nós. Então, se acalma, tente ficar um pouquinho mais tranquila. Peça para Deus te ajudar, para a espiritualidade que acompanha os nossos estudos, para o seu mentor, que tudo fique mais sereno no teu coração. E tenha certeza, minha irmã, que tudo nessa vida acontece para que a gente aprenda alguma coisa. Em algum momento a gente vai se acalmar e vai compreender os motivos. Então, não fique perturbada. Tente trazer um pouquinho de calma para o seu coração. Nesse momento, peça ajuda de Deus, peça ajuda de Jesus e use toda essa energia boa, toda essa luz que a gente forma aqui nessa reunião, que vai dar tudo certo, tá bom, querida? Fica com Deus. Vamos lá. A Marilena fez um comentário: ainda estou aprendendo a evoluir, porque agora, em razão da pandemia, estou dando aula outra vez para o meu bisneto, e às vezes fica apavorada por não estar no caminho certo. A gente não pode também se deixar levar muito pelo pensamento de que nós não estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho onde nós precisamos estar. Nós fazemos as nossas escolhas, tá? Nós fazemos a gente toma as nossas decisões, mas a gente tá caminhando. Isso é o mais importante. A gente não precisa se desesperar, mesmo porque a gente não vai conseguir ter certeza de que tá no caminho certo ou de que tá no caminho errado. Nem eu, nem você, nem ninguém.
Então a gente simplesmente tem que buscar viver da melhor forma possível. A gente não pode deixar que a ansiedade de respostas que são totalmente filosóficas e não pertencem algumas a nós, nos dominar em muitos momentos da vida. Então, que a gente viva a nossa vida da melhor forma possível, tentando sempre seguir nos caminhos de Jesus, tudo aquilo que ele ensinou pra gente, na medida do possível, que a gente ainda tá mais longe, muito longe de ser como ele era, mas é uma busca diária, é uma busca constante. Então, fique em paz, porque vai dar tudo certo de alguma forma. A gente não vai sanar todos os nossos débitos aqui. A gente não vai ter sucesso em todas as provas pelas quais nós passarmos. Mas a gente tem outras chances, né? A gente não pode esquecer nunca da justiça de Deus, da reencarnação, a maior justiça que ele faz na vida de cada um de nós, que a gente erra e a gente recebe uma nova oportunidade para resolver. A gente tem não sei quantos anos, não sei quantas vidas, e a gente traz muita coisa na nossa bagagem. E a gente não vai resolver tudo de uma vez. A gente até quer, quando a gente está lá no mundo espiritual, né? A gente até quer. Mas a gente não vai conseguir, porque a gente ainda é limitado evolutivamente. Então, que a gente viva da melhor forma, mas não precisa esse desespero. Como o Carlos disse, é importante cultivar o otimismo com muita fé. É isso, seja otimista. Você é uma pessoa boa, que caminha num caminho bom, que faz bem para as pessoas na medida do possível. Maravilha, maravilha. Siga assim, que tudo vai se encaixando. As coisas vão acontecendo conforme elas tiverem que acontecer. A Madalena falou uma coisa importante, acho que é importante a gente fazer até uma pausinha maior aqui pra gente falar sobre isso que eu acho importante. Ela fala que ela pensa que ela é fraca, fica ociosa e não reage. Madalena, especialmente nesse momento que a gente está atravessando, essa pandemia, toda essa incerteza, todo esse excesso de informações, eles estão fazendo com que a gente acabe realmente não produzindo. Tem dia que a gente acorda que a gente não tem vontade de fazer nada. Tem dia que a gente procrastina, a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente senta para fazer, não consegue, não rende. E tem dia que a gente nem tenta fazer porque a gente já sabe de antemão que não vai dar certo. Então, Madalena, tá tudo bem. Se permita, em alguns momentos, se dá esse tempo. A gente já é sobrecarregado por natureza. A gente já tem uma vida corrida, a gente vive uma época de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem que estar fazendo de tudo. E agora a gente teve que brecar e não é todo dia que a gente vai funcionar que nem a gente funcionava antes. E tá tudo bem. Se dê esse direito. Tá todo mundo reagindo de uma forma diferente em relação a esse tempo que nós estamos tendo. Quem ainda está trabalhando porque precisa realmente trabalhar, sente um pouco menos, mas ainda assim tem que conviver com medo porque tá saindo para trabalhar. Eu tô em casa, né? Eu tô em casa. Então, eu tô tendo que aprender a adequar a minha rotina. No começo, eu peguei muito mais coisas para fazer do que eu fazia antes, e aí eu acabei começando a procrastinar, começando a ficar ociosa, porque tinha muita coisa e tinha dia que eu não queria, e eu ficava me cobrando. Tudo bem. Não precisa produzir todo dia, não precisa estar animado todo dia, tá todo mundo nervoso, tá todo mundo, não adianta. A gente tem que manter a fé, a gente tem que manter a esperança, a gente tem a certeza de que isso vai passar. Mas a gente, aqui no mundo material, a gente lida com o tempo e a gente não tem ideia desse tempo.
Então fica tudo muito incerto e a gente não sabe lidar com incerteza. A gente gosta de ter controle de tudo. E isso reflete no nosso corpo. Ou a gente acaba fazendo algo em excesso, né? Ou a gente acaba fazendo de menos. E tudo bem. Tudo bem. Só não deixa assim que isso se torne uma rotina, que você perceba que tem algum motivo, né? Aí a gente já entra em questões inerentes à ansiedade, a questão inerente à depressão, a outros transtornos que a gente tem conhecimento nos dias de hoje. Então, se você notar que isso é algo físico mesmo, então você procure ajuda, tá? Você procure ajuda especializada. Mas se forem dias específicos que você não tá afim, tudo bem. A gente não sabe como lidar com tudo isso. A gente tá aprendendo todo mundo junto. Então vai dar tudo certo. Se dê o seu tempo. Se você não tá afim de fazer nada, vê uma TV, mas não fica vendo informação demais também. Assiste um filme, lê um livro, enfim. Mas tudo bem. Ter dia que a gente não quer fazer, não tem problema nenhum. Tá bom, Madalena? Fique em paz. A Irani fez uma pergunta. Quando a gente passa por um processo longo e doloroso nessa vida, é porque a gente deixou de fazer alguma coisa na outra vida? Irani, a gente não tem como te responder com 100% de certeza, tá? Pode ser e pode não ser, tá? Nós temos as nossas provas, as nossas expiações, que normalmente nascem sim de débitos de vidas passadas, mas a gente não sabe se são ausências de ações, de deixar de fazer alguma coisa, ou se são consequências de algo que tenhamos efetivamente feito. Você passa por um processo longo e doloroso, que obviamente traz muito sofrimento, mas a gente não pode responder com 100% de certeza o porquê de tudo isso. O que você precisa é ter a noção exata de que esse processo ele pode ser ultrapassado através da força que nós temos dentro de cada um de nós, a força da fé, a força de se resignar diante dos acontecimentos, a força para fazer com que o que não está bom, eu não sei o que aconteceu com você, mas fazer com que isso mude e melhore. A gente tem dentro de nós muita fé, tem que ter muita fé, muita força, porque a vida aqui ela não é fácil, ela realmente não é fácil. Mas tudo que a gente passa, independente do motivo pelo qual a gente esteja passando, ele nos traz lições gigantescas. Então, ressignifique o seu processo, tente ouvir desse processo longo e doloroso o que ele está querendo te ensinar, e você vai ver que a força para sair desse sofrimento tá dentro de você, tá bom? Mas assim, em relação a vidas passadas, a gente não consegue responder nada com certeza, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido um pouco. Tem bastante gente falando a respeito da questão da procrastinação, da ociosidade. Foi importante eu dar essa pausa, fazer essa pausa. A Pri falou que a Madalena descreveu ela, é exatamente isso. Gente, eu tô fazendo isso muito. Tem semana que já teve semanas nessa pandemia que eu não consegui fazer absolutamente nada. Eu tinha coisa para fazer. E eu deixei logicamente que eu tinha prazo, né, assim, estendido. Eu deixei, não conseguia. Tá todo mundo passando por isso. Então, tudo bem, não se culpe, tá bom? Mais gente falando a respeito da questão de não estar conseguindo render tanto. A Renata chegou atrasada, não tem problema. Renata, depois fica salvo, tá bom? Aí você pode assistir desde o começo, fique em paz. A Camila falou do meu livro, ela tá lendo meu livro, Armadilhas da Obsessão. Muito obrigada, Camila. Ela disse que tá adorando o livro. Muito obrigada. Eu fico muito feliz. Eu tive feedback da Leninha também, que a Leninha já leu, também gostou. Vocês não têm noção de como eu fico alegre com tudo isso, tá bom?
Muito obrigada mesmo, mesmo. Ah lá, todo mundo falando a respeito da procrastinação. É isso. Vamos levar isso de forma mais leve, que a gente vai ver que logo isso vai acabar. Vai acabar. Logo, logo, se Deus quiser, se Deus quiser. Vamos ajudando o nosso planeta e toda a espiritualidade que com certeza está trabalhando muito por cada um de nós. Para isso acontecer o mais rápido possível, então que a gente mande muita energia positiva, tá? Pessoal, a Karen e a Márcia perguntaram aqui agora como comprar o livro. O livro tá à venda agora, avulso, lá na editora Letra Espírita. Então é só entrar no site www.editoraletraespírita.com.br. Aí lá você vai encontrar meu livro, dá para pedir por lá, tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Darcy Leite, que chegou atrasada, não tem problema. Seja muito bem-vinda e depois você assiste ele gravado. Da hora que a gente terminar, a gente já deixa gravado, tá bom? Ju, põe o da editora, porque esse mês já saiu do clube. Ele não tá mais no clube. Então, tá só no site da editora agora. Então, e tá no parceiro do Letra Espírita também, a Livraria Cristal, que é www.livrariacristal.com.br. Ju, se você puder me ajudar, meu amor, coloca o da editora e da Cristal, que aí eles já conseguem porque saiu do clube, tá bom? Obrigada, amor. A Ju já colocou aqui para vocês da editora. Valdívia, o meu livro ainda não tem audiobook, ainda não. É um processo mais complicado, bem mais burocrático. O pessoal não sei se vai conseguir fazer, mas assim, a gente vai mantendo vocês informados, tá bom? Obrigada por perguntar, querida. O meu livro se chama Armadilhas da Obsessão. Manda para o Brasil inteiro, Márcia, fica tranquila, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a última questão. Questão 273. Aqui tem uma polêmica. A gente tem que lembrar, gente, que Livraria Cristal, Ju. Depois a gente coloca no letra, eu não lembro certinho. Acho que é www.livrariacristal.com.br. Eu não tenho certeza. Depois eu peço pro pessoal do Letra colocar no feed para vocês, mas no site da editora que a Ju já colocou, vocês conseguem entrar, vocês conseguem encontrar, Armadilhas da Obsessão, tá bom? Eu deixei eles lá atrás. Vamos lá. Renata, a gente pode fazer um estudo sobre isso. Vocês acham importante a gente fazer um estudo só falando a respeito dessas questões da procrastinação, da gente se tornar ocioso? Se vocês quiserem, a gente monta uma live só disso e acha um dia na semana aí para fazer. O Letra avisa vocês antes. Se vocês quiserem, eu me proponho a fazer. E aí a gente avisa vocês com antecedência, tá bom? A querida minha amiga Paulinha tá aqui, falou que perdeu os 15 primeiros minutos. Não tem problema, amor, depois você revê. Obrigada, ela falou que o tema é maravilhoso e tá sendo super bem explicado. Só gratidão, tá bom? Então vamos lá, Isso, Ju, obrigada, meu amor, muito obrigada, Ju. A Ju é nossa voluntária aqui também, ela escreve pro blog, escreve pra revista Letra Espírita e ela sempre me ajuda muito aqui, a nossa querida Juliana. Tá bom. Vou conversar com o pessoal do Letra, então vou agendar um dia e aí a gente então faz esse estudo sobre a procrastinação, tá bom? Na visão espírita, na visão geral da pandemia, enfim, a gente conversa sobre isso então. Aí eu vou combinar o dia com o Letra e depois eles postam para vocês ficarem sabendo, eu posto lá no meu Instagram também. Aí para quem me segue já já vê lá por lá também. Então vamos lá, gente, para a última questão. A gente tem que lembrar de uma coisa. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1867. E a forma de pensar era muito diferente. Então, não vamos criar um problema aqui, porque é uma questão um pouco polêmica, mas dá pra gente compreender. Então, vamos com calma, tá bom? Um homem que pertence... a questão 273. Obrigada, Ju. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem
Então vamos lá. É importante primeiro que a gente entenda, o meu Instagram é Rafaela Paz de Campos, tudo junto, tá bom? Tudo junto, tudo minúsculo, tudo bonitinho, não tem nada escrito diferente. Rafaela Paz de Campos. É importante que a gente entenda que o livro dos Espíritos foi escrito há muito tempo. E na época em que ele foi escrito, era comum que se falasse em raças civilizadas e raças selvagens. O que hoje não se aplica em momento algum, pelo amor de Deus, tá? Porque aí a espiritualidade responde assim. Sim. Então, quer dizer, um homem que pertence a uma raça civilizada pode reencarnar numa raça selvagem? Sim. Mas isso depende do gênero de expiações. Um senhor que tenha sido cruel... Isso, Ju, obrigada. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, vir a ser escravo e sofrer os maus tratos que fez sofrerem. Aquele que numa época mandou, numa nova existência, obedecer aos mesmos que se curvarem diante de sua vontade. É uma expiação que Deus pode impor-lhe, se ele abusou do poder. Para fazer com que eles progridam, um espírito bom também pode escolher numa existência influente entre esses povos, e então será uma missão. Então é importante aqui que a gente entenda pura e simplesmente que o de cima pode descer e o de baixo pode subir. É isso que importa, tá? Não interessa essa nomenclatura que é utilizada de raça civilizada ou raça selvagem. Não importa que a gente compreenda dessa forma, porque hoje a gente já não usa mais esse tipo de colocação. A gente sabe que é tudo uma questão de evolução. Então, o que importa é entender como foi feito o exemplo aqui. Aquele senhor, na época triste, horrorosa da escravidão, ele judiava dos seus escravos. E nada impede que numa outra vida ele volte como escravo para sofrer o que ele fez outros sofrerem. Então, é o exemplo que a espiritualidade responde essa pergunta. Então, isso é só um exemplo. E é basicamente para ensinar que o de cima desce e o de baixo sobe. Isso a gente vê acontecer, né? A gente vê pessoas poderosíssimas que teriam tudo para fazer muito bem para as pessoas, para a humanidade, para a sociedade em que eles vivem, e não fazem. Então, muito provavelmente, essa pessoa ela vai não ocupar mais uma posição de destaque numa próxima vida, porque ela fez mau uso dessa posição. Assim como o mais humilde dos homens que nós podemos conhecer, um dia podem ser homens públicos, grandiosos, importantes, influentes, porque já é um espírito sábio. Então, é isso. É importante que a gente lembre-se de humildade e do bom uso das faculdades que nós temos. Quando a gente fala a respeito, o Carlos está falando aqui para a gente fazer do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo como livros de cabeceira. É exatamente isso, É a gente agregar conhecimento e fazer esse conhecimento andar. São ensinamentos riquíssimos que nós temos à nossa disposição, que nos fazem compreender questões que são existenciais e que são inerentes ao ser humano desde que o ser humano existe. Então, a gente consegue encontrar muita coisa para a gente se acalmar e viver melhor. E que a gente sempre faça esse conhecimento andar. O subir e descer também pode acontecer na mesma encarnação? Pode sim. Depende da necessidade que se tenha, né? A gente, de novo, cai naquela historinha. A folha não cai da árvore se Deus não quiser. Se você estiver ocupando uma posição e estiver fazendo mau uso dela, pode ser que aconteça de você perdê-la, porque talvez você pudesse prejudicar muita gente. Então, aí, de alguma forma, a gente é brecado, né? Mas é isso, para lembrar que o mais inteligente dos homens, o mais poderoso dos homens, pode não ser o espírito mais sábio, pode ter uma moral atrasadíssima, porque intelecto não caminha junto com moralidade, e o mais simples, o mais humilde dos homens pode trazer consigo a sabedoria da vida de uma forma incrível
e toda a moralidade que a gente tem que aprender. Intelecto e moralidade não andam juntos. Então, que a gente se recorde disso sempre, tá bom? Que a gente sempre faça bom uso de tudo aquilo que a gente tem, de tudo aquilo que nos foi emprestado, de tudo aquilo que a gente pode oferecer para o nosso próximo, seja material, seja imaterial, tá bom? Gente, a última coisa, uma última novidade, tá? Eu percebo que vocês precisam conversar, né? Muitas vezes, falar de alguns assuntos pontuais, né? Então, eu conversei com o pessoal do Letra e a partir do dia 31 de agosto, que é uma segunda-feira, não essa segunda agora, na outra, nós vamos começar, só que vai ser às 4 da tarde, tá? É o horário que eu posso. A fazer um bate-papo fraterno, uma live de bate-papo fraterno. Eu vou trazer um tema, vocês podem mandar por inbox pro Letra, eu vou pedir pro pessoal fazer uma postagem para vocês colocarem algumas coisas que vocês queiram que fale, tá? Nessa conversa fraterna. E aí ali nessa live eu vou falar sobre um tema por vez, tá bom? Uma semana na outra, isso vai ser constante, assim como o nosso estudo, toda semana. E aí a gente bate papo lá. Quem não puder assistir às 4 da tarde, eu entendo que é um horário ruim, mas vai ficar salvo aqui. Então, aí você tem o tema, né, para ouvir, que eu vou conversar um pouquinho. E as perguntas das outras pessoas, a conversa com as outras pessoas. Então, eu vou pedir para o pessoal do Letra, então, fazer essa postagem para vocês deixarem alguns temas. Já nem precisa mais pôr a procrastinação, porque isso aí a gente vai fazer numa live num outro dia, num horário à noite, que é melhor, acho que para a grande maioria, e aí a gente avisa vocês com antecedência. Então, vai ser de segunda-feira, então agora, a partir do dia 31, essa live de conversa fraterna. Continua o nosso estudo de quinta-feira às 9. E aí depois a gente escolhe um dia. Eu vou escolher um dia com o pessoal do Letra, ver certinho. Pra gente falar então sobre a procrastinação, que foi um tema bastante falado aqui, tá bom? É isso. A Ju colocou a grade de estudos aqui para vocês, tá bom? De domingo a gente tem a Ariane às 9 horas da noite, falando com vocês a respeito de temas diversos. Segunda às 19, lá no Instagram, o Murilo faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. De terça às 9, a Fernanda, aqui no Facebook também temas diversos. E de quinta a gente se encontra, tá bom? Gente, eu sou inteira gratidão por todo o carinho que vocês enviam para mim, por todo o amor que vocês enviam para mim. Assim como vocês dizem aqui, que gostam muito dos estudos, a Janaína diz que gosta muito dos estudos, espera toda quinta-feira. Para poder aprender mais, fico muito feliz. Para mim também é uma alegria enorme. Vocês não imaginam o quanto eu sinto gratidão por esses momentos que a gente passa juntos aqui, tá bom? A Cláudia pediu pra gente falar um dia sobre estupro e se o aborto e sobre o aborto nesse caso. A gente pode encaixar também numa live especial, tá bom? Mas se bem que no próprio Livro dos Espíritos a gente vai chegar nessa parte também, tá? Mas de qualquer forma eu vou deixar anotado. Gente, boa noite. Que vocês sejam muito iluminados. Que vocês tenham o descanso físico merecido, o descanso mental merecido para cada um de vocês, para cada um de nós. Que toda a espiritualidade proteja e abençoe essa noite, que enquanto o nosso corpo físico descansa, que o nosso espírito, então, ele saia livre em desdobramento para continuar aprendendo e auxiliando na medida do nosso merecimento a todos aqueles que precisarem, tá bom? Desejo um ótimo fim de semana, amanhã já é sexta, se cuidem. Se puderem, continuem ficando em casa, por favor, na medida do possível. Não esqueçam de usar máscara, tá bom? Se protejam, protejam o seu próximo, se ame e ame o outro. Essa é uma das lições dessa pandemia. Amar a si mesmo também é amar o nosso próximo. Então, que a gente não se esqueça disso e se proteja todos aqueles que nós amamos
e também aqueles que nós não conhecemos, tá bom? Beijo muito carinhoso, obrigado pela presença de todos vocês e quinta-feira que vem a gente se vê. Beijo, tchau, tchau.